Olá, eu sou André de Araújo e vou contar um pouco da minha experiência com o grupo Evoé de Teatro de Juquiá. Olá, eu sou Michel Gomes, sou ator do grupo Evoé de Teatro. Olá, meu nome é Samuel Cabral, eu sou ator e figurinista do grupo. Eu sou Felipe Ferriman, eu sou ator e diretor. Olá, meu nome é Sérgio Ferrara, eu sou diretor de teatro e curador artístico do Programa de Qualificação em Artes do Governo do Estado de São Paulo. Falar sobre o Grupo Evoé é muito importante, porque de certa forma nós estamos falando da busca de uma identidade desses jovens, como cidadãos, a partir da arte. E nesse sentido, o Programa de Qualificação em Artes deu esse espaço de sustentação e ao mesmo tempo de parceria humana para que esse grupo pudesse crescer, aprendendo e nos ensinando as possibilidades de fazer arte a partir da percepção desses indivíduos que compõem esse grupo, que são esses jovens que nós temos muito orgulho de ter acompanhado, porque eles nos ensinaram muitas coisas também do ponto de vista da sua visão de mundo, da sua possibilidade de existência, mas acima de tudo, do exercício da sua criatividade a partir da arte, buscando se conhecer, buscando falar dos temas que eram importantes para a sua existência como pessoas dentro da sua comunidade e, acima de tudo, de se expressarem artisticamente, não perdendo de vista isto que para mim é muito caro, que é a construção do cidadão a partir do reconhecimento da sua identidade. Eu conheci o trabalho do Evoé em 2014, através de um trabalho chamado MO. Esse processo foi orientado em parceria com o projeto Ademar Guerra, hoje Programa de Qualificação em Artes. À época eu já trabalhava como assistente de curadoria desse programa, e na mostra final, na cidade de Garça, numa sala multiuso, eu pude ver esse experimento, que foi uma grande surpresa de poder testemunhar acontecendo. Em 2014, eu fui convidado pelo projeto Ademar Guerra para orientar o grupo Evoé de Teatro. Neste ano, eu conheci o Felipe Ferriman, que é o diretor e ator da companhia, e ele me apresentou a proposta desse ano para o grupo Evoé de Teatro. Nesse caso, eles iam montar A Menina e o Vento, de Maria Clara Machado. E, ao conhecer o grupo, no primeiro encontro, a gente já teve algumas mudanças, porque alguns integrantes da companhia já haviam saído, e outros haviam entrado. Então, ele já estava com o impasse do quê? De qual espetáculo montar. Se ia ser realmente esse texto ou não. E com a minha vinda ao grupo, a gente começou a propor várias coisas para o espetáculo, ou melhor, para o novo espetáculo. Eles propuseram alguns textos, eu propus alguns textos, até a gente entender qual que era a realidade e a necessidade do grupo. O grupo dá início com o espetáculo Pluft, ou Fantasminha, de Maria Clara Machado, onde a partir daí aguça o nosso repertório dentro do infantil, dentro do teatro infantil. E depois de Maria Clara Machado nós construímos O Pequeno Príncipe, que foi uma adaptação do autor Antoine de Saint-Exupéry, e a partir daí a gente acaba enveredando nesse campo da pesquisa teatral. Num certo momento a gente acaba voltando com a dramaturgia da Maria Clara Machado,
Só que dentro de um ensaio nós descobrimos a nossa identidade quanto grupo. Num dos encontros, porque eu ia a cada 15 dias lá, eles me trouxeram o primeiro esboço do que foi o Mó. Eles haviam contado que no ensaio, que eu não estava, havia acabado a luz no espaço, na cidade. Aí eles improvisaram com velas e surgiu o Mó. Aí quando eles me apresentaram, foi um momento muito marcante, né? Um espetáculo que já tinha as suas potencialidades, tanto de cena, de atuação, né? de figurino, já mostrava vários caminhos para serem trabalhados. Até quando o grupo olhou e junto comigo a gente falou: ok, é esse o trabalho que a gente vai desenvolver. E quando estreamos foi mágico. As pessoas ficaram muito impactadas com o trabalho, com o resultado, sensibilizadas e esteticamente, potencialmente, ficou muito bacana. E aí a gente foi convidado para participar da mostra do projeto Ademar Guerra, no qual o Mó se apresentou e pôde compartilhar essa experiência com os outros grupos que fizeram parte do Ademar Guerra. E eu costumo pensar que o Mó foi uma descoberta do acaso. Porque se talvez não tivesse acabado a luz naquele momento, a gente teria sim enveredado nas pesquisas da performance e do experimento, mas teria sido outra experiência. E foi uma experiência maravilhosa porque a gente naquele momento estávamos descobrindo a nossa identidade como grupo, como ator e como também cidadão. E naquela situação onde estávamos jogando, né, dentro do espaço cênico, com todas essas situações que vinha, como o escuro, as velas acesas, e também o som que vinha de fora, de uma tempestade. Então tudo isso acabava provocando nós que estávamos ali dentro da cena, deixando que o nosso lado criativo ficasse cada vez mais provocado. E a gente ia jogando com isso. E foi algo tão intuitivo, algo tão incrível, que a gente tem muito que agradecer por esse momento. Por uma falta de luz, nós construímos uma linguagem. Tá, a luz acabou e tínhamos velas e a gente não tinha escolha a não ser ficar naquele espaço e fazer dele o nosso espaço, porque chovia muito lá fora. Então não tinha como ir embora. Então tínhamos de prontidão velas e a gente acendeu todas as velas e colocou tudo de uma forma bem organizada. Fizemos um círculo, talvez no chão naquela época. E eu tinha uma música no celular que eu escutava às vezes, e era dos Beatles essa música, se chama Revolution Number 9, que é uma música experimental dos Beatles. E eu tive a ideia, coloca essa música, colocamos a música. E foi quase um choque assistir aquele experimento chamado Mó, porque a gente estava preparado para assistir um grupo que conhecíamos ainda há pouco, né, de uma cidade por volta de 20 mil habitantes, e de repente começou um experimento com um trato visual muito pensado, com um simbolismo, um trabalho de luz, um trabalho de direção de arte, muito curioso. E aquelas figuras que entravam em cena pesquisando uma linguagem próxima da performance, um limite de linguagens entre a dança, a performance e o teatro. E aquilo era tão instigante, né, e tão imersivo, que aí depois da apresentação eu tive a oportunidade de conversar um pouco com eles e eu lembro que a performance acabava com a música Number 9 dos Beatles. E não me saía da cabeça que aqueles 4 jovens de Juquiá fazendo aquele trabalho,
né? Eu não conseguia parar de pensar nos próprios Beatles. Eu lembro que eu comentei isso com eles, como se eu tivesse ali, né, de certa maneira, testemunhado os primeiros suspiros públicos desses Beatles do teatro de Juquiá. O homem que surgiu da terra, dentro do espetáculo, a gente tenta contar essa criação do homem, né, nesse personagem que sim é um homem todo pintado de terra, nessa imagem que descobrindo esse mundo aonde que ele está, e que de repente ele se encontra com outro personagem que é totalmente diferente dele, né? Que a gente chama de o personagem divino, a imagem divina do espetáculo, aonde é um ser de natureza totalmente desconhecida. Então a gente acaba, e como é um ser de luz, que a gente tenta simbolizar isso, acaba a gente assemelhando a um anjo, né? Ao ser primitivo, que se torna essa imagem de um homem todo sujo de terra, em contato com o ser divino. Então daí o espetáculo ele dá uma explosão, né? Então essa história da terra, digo assim, mais pesada da terra, começando a se desmanchar, começando a se perder, que na verdade há muito tempo isso já vem vindo, né? Mas a gente tenta trazer nesse espetáculo essa realidade da terra, desse ar que não é respirável, das pessoas se adaptando a esse ambiente, das pessoas tendo que se proteger cada vez mais, máscaras, óculos, luvas, roupas de proteção. E a gente começou a construir esses personagens através da ideia do homem contemporâneo com as suas dificuldades, com as suas questões, com os seus anseios, com os seus desejos e o seu lado escuro, o seu lado sombrio. E dentro dessas pesquisas que acabamos construindo, né, depois do Mó, a gente partiu para um tema que estava bastante explícito assim, na mídia, que foi a falta d'água que aconteceu. E a partir daí a gente sentiu a necessidade de criar um espetáculo também com essa mesma pegada, que foi o Hídria. A gente falava sobre a escassez da água. E desde então a gente acabou tendo uma relação muito próxima, de muito carinho, muito estreita, de maneira que nunca mais nos distanciamos. No ano seguinte o grupo enveredou por uma outra pesquisa, com o espetáculo Hídria, em que também houve todo um trabalho de referenciamento das questões geopolíticas, míticas, que alimentaram esse trabalho e que seguiu com um rigor maravilhoso no trato com a visualidade, com a direção de arte e, nesse novo momento, com um avanço cada vez mais vertical no trabalho de corpo, né, com o estudo do butô, da dança contemporânea. E a entrega desse elenco, no caso a gente tinha em cena o Samuel e o Felipe, para esses experimentos, era uma entrega assim, venerável. O falar do Evoé para mim não é uma tarefa fácil. Foi um ano de convivência, orientando o grupo pelo projeto Ademar Guerra. E durante esse um ano, eles mudaram a minha vida. Eles dizem muito, eles falam pra mim que eles me chamam de madrinha, fada madrinha feliniana. Eu adoro esse apelido, mas é porque se de alguma maneira eu lembrei o Fellini pra eles, com certeza eles foram o Fellini na minha vida. Um dos cineastas que eu mais amo. E eles foram o Fellini porque o Fellini me apresentou muitos mundos diferentes de tudo aquilo que eu poderia imaginar. E o Evoé fez a mesma coisa comigo. A começar pelo fato de ser um grupo que respeita e que leva muito a sério os ritos. E o teatro se trata disso. O Evoé cuidava de cada cantinho da sala de ensaio onde a gente ensaiava. Nós ensaiávamos em uma cooperativa de pesca ou agricultura em Juquiá. O Evoé se comunicava com o teatro, e se comunica ainda, né? A partir do butô, da ópera, da música experimental. O Evoé é performático e ele traz muita luz para a cidade de Juquiá e trouxe muita luz para a minha vida. Eu lembrei muito de uma passagem que aconteceu, na verdade de várias que aconteceram
na minha trajetória ali, na minha relação com o grupo, né? Eu gostaria de mencionar algumas delas, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas lembrar de sempre na perspectiva do rito, né? Então, como eles dividiam a comida comigo. A gente comeu muito yakisoba e eu comi muito pão com queijo numa padaria, das poucas padarias que tinham perto do lugar onde a gente ensaiava. No lugar, na hora de comer ou de dividir um refrigerante, qualquer coisa assim, o grupo levava a sério o rito. Quando a gente se apresentava, não só na sala de ensaio, mas na biblioteca municipal, a mesma coisa. O grupo pensava e era dedicado a cada canto da sala de espetáculos, independentemente do lugar. Mesmo se eles fossem performar na cachoeira ou em tantos lugares que eles me apresentaram. Lembro também quando eles falaram que iam me levar para conhecer uma estrutura que diziam ali em Juquiá, que foi feita pelo Niemeyer. E, meu Deus, eu lembro daquilo e sempre fico pensando se eu não sonhei ou se o Evoé me levou para uma outra dimensão, para um outro universo paralelo, porque realmente era um lugar que a gente foi uma arquitetura enorme e que o Evoé respeitava aquele lugar e respeitava toda a fauna e a flora daquele lugar, porque era um lugar que tinha uma fauna para mim e uma flora totalmente desconhecida, um lugar gigantesco. E nessa estrutura tinha uma cidade satélite que ficava ali, meio que uma comunidade que parecia que funcionava meio à la Bacurau. Até hoje eu fico pensando para que mundo, quais foram esses mundos que o Evoé me apresentou. Eu sou muito grata por isso. Eu tenho um profundo carinho por cada pessoa que eu convivi ali no grupo. E se eu pudesse mandar uma mensagem pro Evoé, é para que eles continuem nessa trajetória linda, respeitando os ritos do teatro, respeitando as pessoas, que eles fazem isso de uma maneira muito especial. E da maneira como eles olham para o mundo. Eu agradeço demais o Evoé por ter me apresentado tantas coisas, tantos mundos, a partir do mundo deles, que é um mundo cheio de mundos. Que eles continuem fazendo os lindos espetáculos que eles fazem. E que eles não parem de experimentar, não parem de soprar vida e cor. Porque o que a gente mais precisa hoje em dia são pessoas que nos deem fé no mundo, e o Evoé é um grupo capaz de provocar isso nas pessoas que têm contato com eles. O grupo Evoé também tem uma identidade de querer buscar por novas linguagens, né? Então aí a gente entra também no campo do audiovisual, que foi onde construímos o curta-metragem As Três Loucas de Wisniewski. Foi bastante interessante esse processo, a gente pôde perceber na prática essa comunicação com a câmera e esse processo de edição, esse processo de locação, e foi bastante interessante, foi muito provocativo essa experiência. A partir daí a gente também entra na linguagem performática, né, que a gente vai para performance, onde a gente fala sobre diversidade de gênero. Ao construir um happening chamado Efêmero, nós simplesmente criamos ambientes para cada pessoa, para cada convidado, porque essa vivência artística que é o happening, nós simplesmente trazemos pessoas diferentes a cada reunião. Né? Então, a partir daí, a gente cria uma história diferente para cada apresentação. E essas pessoas que estão ali só poderão ver aquilo e nunca mais ver novamente. Por mais que as pessoas próximas a ela tenham assistido ao mesmo espetáculo, se torna diferente. Porque o próprio nome diz efêmero. Então, só acontece naquela noite. E em cada apresentação é uma apresentação diferente. Não digo isso de uma forma, né, do teatro ser diferente a cada apresentação, sendo um único espetáculo. Mas eu digo de diferente porque
as pessoas que estão nos assistindo, elas mesmas escolhem a história que elas querem ouvir e ver naquela noite. E ao frequentar esses ensaios, participar, observar alguns ensaios, a maneira como esses dois queridos se dedicavam, até nos limites da sua musculatura, para tentar compreender ali algumas maneiras de criar as partituras físicas tão bem desenhadas desse trabalho, né? No ano seguinte, a gente sempre conversou sobre essa possibilidade de uma aventura mais profunda no universo da palavra, né, do verbo. Até então o grupo estava lidando com uma prioridade, com um foco nas questões visuais, imagéticas e corporais da cena, mas sempre foi um desejo de desenvolver esse aspecto da palavra, e que foi enfrentado através da obra do Tennessee Williams, Essa Propriedade Está Condenada, enfrentado de maneira incrível, né? Quando nós pudemos nos deparar com um espetáculo que saiu dessa pesquisa, também com Felipe Samuel no elenco, era de uma sensibilidade, de uma delicadeza, de uma precisão e de um desenho tão maduro com o trato da palavra, que mais uma vez eu fiquei completamente chocado com o que eles conquistaram e mais esse processo. Eu acho muito importante a gente ter a oportunidade de olhar para trás e observar um percurso que foi feito, né? Observar um caminho que foi percorrido e uma identidade que vai sendo desenhada ao longo desse caminho. E eu tive a felicidade de chegar no grupo Evoé em 2018, quando eles estavam num momento de efervescência absoluta, né, para encarar qualquer desafio. Então, eles já tinham passado pelas mais diversas experiências e trabalhado com outros profissionais, inclusive do programa de qualificação em artes, do qual eu faço parte ainda até hoje. Né? Então, eles tinham passado por algumas figuras que os provocaram para essa descoberta deles enquanto artistas, enquanto indivíduos criadores, propositores, né? Então eu cheguei para nadar de braçada num terreno já muito bem arado, né? E a proposta era fazer uma montagem de Esta Propriedade Está Condenada, do Tennessee Williams, um texto curto, porém dificílimo, né? Para chegar naquela sensibilidade, naquela simplicidade que eu acredito que pede o resultado, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se conseguir. Todos os integrantes do grupo, Felipe Ferriman, Samuel Cabral, Michel Gomes, que estavam ali na lida do grupo, né, e assumindo a dianteira do grupo, tiveram a total paciência e sabedoria de entender o tempo dilatado que era necessário para a gente compreender aquele material, né? Então foram dias e mais dias e meses apenas de trabalho de mesa para compreender a essência da palavra, a respiração de cada palavra, o que tinha nas entrelinhas do texto, né? O que poderia emergir daquelas entrelinhas, né? Então foi um trabalho de muita paciência, de muita descoberta, de um grande desafio, de dificuldades, né? Da gente conseguir encarar aquilo, cavucando também as nossas precariedades como seres humanos, né? Eu acho que Tennessee nos faz visitar alguns lugares tão dilacerados, né? E os meninos, né, visitaram esses lugares assim que são doloridos, né? E conseguiram chegar numa montagem belíssima. Digo eu aqui sem nenhum tipo de concessão, porque é uma montagem que não tem nada. Tem figurino muito bem concebido, né, pelo Samuel, que é um mestre na arte do figurino, com muito critério.
né, e com a direção precisa também do Felipe Ferriman e do Michel Gomes, com a minha orientação como um provocador, e eles conseguiram chegar num resultado muito sublime, para mim memorável, né? You are the only star in my blue heaven, um canto belíssimo do Samuel num momento ali quase de um grande finale do espetáculo. Tem uma recordação também muito forte, impactante, né, do prólogo da abertura, com o Felipe invadindo aquele espaço com um simples papagaio, que para nós era a metáfora de tantas possibilidades de voo. Então sou muito feliz de ter participado desse processo que está no meu coração, na minha mente, na minha pele. Um beijo enorme a vocês e vida longa. Evoé. Evoé. Uma peça que conta a história de uma garota que viveu a Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos, que foi uma época de grande devastação econômica e social. Willie é uma criança que teve a sua vida devastada pela grande crise. Vive nas ruas, come do lixo. E no meio de sua trajetória ela encontrou um garoto disposto a ouvir a sua história. Falar de Esta Propriedade Está Condenada é falar de como nós, seres humanos, trabalhamos dentro de uma situação de desespero, de sobrevivência. E ao mesmo tempo, isso está atrelado com a delicadeza que essa personagem, Willie, traz ao encontrar o Tom. E fazer o Tom é fazer uma escuta ativa na hora que você está com aquela personagem. A Willie, ela transparece tanta vontade de viver e tanta poesia ao falar de certas situações, como um céu branco, como uma folha de papel. A Willie, ela dá o seu depoimento de vida e ao mesmo tempo aguça na gente uma esperança em fazer com que essas situações não aconteçam novamente. É um olhar mais sensível para o humano. E a arte, ela tem essa possibilidade, ela tem essa força, esse engajamento político, social, que a gente tanto deseja. Para mim foi muito bom ter participado desse projeto, porque a minha sensação é que a história do grupo ia dar outra virada. Tanto em linguagem, tanto na forma de se comunicar. E o meu papel ali naquele momento era tirar a humanidade e colocar a humanidade da Willie em exposição, porque era uma garota tão sofrida, tão abusada, e o que restou de humano nela, né? Então, eu acho que naquele momento a gente só tinha que mostrar a humanidade dela, e foi um projeto que eu amei trabalhar. E nessa trajetória do grupo, em descobertas de novos caminhos, né? Lá no início teve um projeto do governo do estado de São Paulo que deu um auxílio muito grande ao grupo. Desde o início do grupo, nós tivemos a participação bastante importante do Qualificação em Artes. Na época se chamava Projeto Ademar Guerra. E com Qualificação em Artes, nós recebemos orientações de artistas que vinham até o grupo para orientar o trabalho que estava sendo construído. E ao longo de anos nós tivemos orientadores incríveis, com bagagens imensas, que traziam pra gente conteúdos do qual naquele momento a gente não tinha acesso e tão pouco sabia. E quando a gente teve contato com esses materiais, nós simplesmente ampliamos o nosso repertório de conhecimento. Então a gente teve nomes muito importantes ao longo dessas pesquisas, que a gente foi pesquisar o Butô, foi pesquisar a dança, Nijinsky, Hijikata, Kazuo Ono,
Então foram referências que ampliaram o nosso repertório de construção no grupo. Dentro do grupo, a gente começou a se enveredar por uma outra linguagem, assim, que nos chamou muita atenção. Todo mundo gosta lá, nos exercícios, esticar suas pernas ao máximo. Então a gente pegou essa ideia. Porra, tem um caminho legal, tem um caminho gostoso, aí vamos pra performatividade. Então isso foi um caminho muito, assim, que abriu muito campo de pesquisa pra gente. A gente viu possibilidades incríveis, conheceu pessoas incríveis nessa trajetória toda. Aí então a gente faz esse caminho de sair do infantil, que vinha numa pesquisa muito forte dentro do infantil, mas que por conta de uma história um pouco até engraçada, a gente entrou nesse caminho da performance, trazendo teatro junto com performance, dança e canto e tudo que a gente conseguiu trazer junto. Então, por todas essas razões que são do campo do teatro, do fazer teatral, ideias e complexidades das tábuas, foi daí que nasceu um carinho, uma paixão e um amor muito grande pelo trabalho que esse grupo realiza, que eu espero que continue realizando por muito tempo, com os seus parceiros de outras cidades, com seus outros professores, com seus outros alunos, com os seus outros artistas, com toda a sua equipe, né? Acho que quem passa pelo EVOE ou quem fica ali pelo EVOE também acaba desenvolvendo essa grande paixão, e acho que é aí que se localiza a nossa relação. O amor que eu tenho pelo teatro e que esse grupo tem pelo teatro é um amor que nos liga também. Então, nesse sentido, estaremos eternamente próximos, e é um prazer ter acompanhado pelo menos um pedaço dessa história magnífica e belíssima do grupo EVOE de Teatro. O grupo, com suas construções, a gente não tem um espaço físico, né, nosso. Então a gente sempre depende dessa parceria com a prefeitura da nossa cidade para estar tendo esse espaço para as nossas construções, que sempre foram gratuitas para a nossa cidade. E é uma contribuição que nós artistas fazemos, né, ao mostrar que é possível construir arte dentro da nossa cidade e que basta querer e ter um engajamento para isso. E é o que nós estamos fazendo ao longo desse tempo, ao longo desses 9 anos de trabalhos ininterruptos no campo da arte. E é o que estamos pensando. Nunca pensamos em parar, mas sim em dar continuidade e desdobramento a partir das nossas pesquisas atuais. Então é a nossa função como artistas levar cada vez mais a arte que habita dentro de cada um de nós.